irmã Joana para estar orando pelo pregador. Glória a Deus, aleluia. Chama suas mãos para cá, vem para nós. Senhor Deus, no Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais um culto, Senhor. Nós temos, Senhor, em tua presença, Senhor, neste lugar, Pai. Nós possamos, Pai, sentir a tua presença, Pai, durante este culto, Senhor. Abençoa, Pai, a vida do Senhor. Ele possa ser um instrumento, Pai, em suas mãos, Senhor. Que tudo que sai da boca dele, Senhor, o Senhor possa ministrar no coração dele, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não pode ser assim. Eu queria primeiro agradecer o Mônica pelo convite e também pedir desculpa a Eleonete e ao El e ao Dom Francisco, né? Porque eles fizeram bem o convite e eu acabei negando. Não me senti preparado para o mas quando o irmão fez o convite, me veio algo do Senhor para aceitar, para estar aqui hoje falando um pouquinho da palavra do Senhor para os irmãos. Queria pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia na carta 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3, versículo 15 e versículo 16, que diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam o vosso bom procedimento em Cristo. Glória a Deus. Em casa, meditando nessa palavra, me veio uma pergunta ao coração, né? Quem é Jesus para mim? Por muitas das vezes nós falamos que conhecemos ao Senhor, né? Mas será que conhecemos de verdade, né? Essa palavra aqui vem dizer o que nós vamos falar para o próximo. Quando nos perguntares, quem é Jesus? Quem é o seu Deus, né? A Ana Paula falou que a Joana interrogou ela essa semana, que os jovens sempre fazem essas perguntas para a gente, né? Quem é o seu Deus? A quem tu serves? E não só na escola, no trabalho também, essa pergunta é muito comum. E eu estudando sobre isso, eu vi que nós podemos dar algumas respostas. São incontáveis, né, os atributos do Senhor, mas nós podemos responder de algumas maneiras. Quem é Jesus para você? Todo cristão sofre perseguições, mas devemos saber responder com mansidão e respeito. Esse é o primeiro ponto. Eu era muito de querer responder a primeira coisa que veio na minha cabeça, quando perguntavam quem era o meu Deus. E por muitas vezes eu deixava de trazer aquela pessoa para a igreja, porque eu acabava ofendendo aquela pessoa e queria colocar de qualquer jeito aquela mensagem na cabeça daquela pessoa. Porém, a Bíblia vai dizer que temos que responder com mansidão. Temos que responder com calma. Temos que responder usando a palavra de Deus, né? Quem é Jesus para você? Jesus, ele é o meu amigo. Lá em João 11, capítulo 11, versículo 1 ao 44, vamos ver a ressurreição de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, junto com Marta e Maria, né? Eles eram irmãos, a Bíblia vai dizer que eles eram amigos de Jesus e Jesus era amigo deles. Podemos achar estranho, né? Porém, existem muitos
muitos casos assim, que nós somos amigos de alguém, só que esse alguém não retribui aquela amizade, né? Porém, Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Quando Lázaro morreu, as suas irmãs mandaram chamar Jesus, seu amigo. Marta e Maria, elas estavam com a casa cheia. A Bíblia vai falar que tinham pessoas que foram lá consolar Marta e Maria. Porém, a Bíblia vai dizer que Lázaro já estava morto há 4 dias. Quando chegaram na casa onde Jesus estava e falaram com ele, o seu amigo está muito doente. E Jesus não foi no mesmo momento de falar com ele. Jesus ainda ficou 2 dias até ir até Lázaro. E Lázaro veio a falecer. Quando Jesus chegou lá em Betânia, Marta veio até ele e falou: Jesus, mestre, se o Senhor estivesse aqui, seu amigo não tinha morrido. Eu creio que pela palavra dela, mestre, ela reconhecia que ele era o Senhor. Ela sabia com quem ela estava falando. Porém, a gente às vezes fala com Jesus com tristeza, né? Nas nossas orações, nós falamos muitas coisas que às vezes achamos que até entristece o Senhor Jesus, né? Eu creio que essa palavra não foi com tanta mansidão. Marta, eu creio que Marta tenha falado: poxa, por que o Senhor não estava aqui? Onde o Senhor estava? Quantos dias eu falei do Senhor vir, o Senhor não veio? Porém, Jesus é Senhor. Jesus é amigo, mas Jesus é Senhor. Marta e Maria, elas não tinham noção de quem era aquele amigo. Elas sabiam que ele era o Senhor, mas não sabiam o que ele poderia fazer, né? A Bíblia vai dizer que o corpo de Lázaro já cheirava mal. 4 dias tinham se passado. O corpo de Lázaro estava sozinho. Marta e Maria estavam em casa com seus familiares, com seus amigos, e o corpo de Jesus, o corpo de Lázaro estava lá sozinho. Porém, Jesus é aquele que chega quando estamos sozinhos. Jesus é que chega quando não tem mais esperança para a gente. Quando todo mundo já se afastou, até os amigos, é que ele chega. Ele chega surpreendendo, tá vendo? Ele chega como alguém que tem algo a mais para fazer. Então Jesus foi até lá, já sabemos qual foi a frase que ele usou, né? Lázaro, venha para fora. E Lázaro veio. Quantos de nós, né, passamos por esse momento? De estarmos sozinhos, de não sabermos com quem contar. Todos nós provavelmente temos familiares por perto. Eu já passei por situações que eu tinha muita gente por perto, mas eu estava sozinho. Não porque ele não me ama, mas porque tem momentos que até mesmo o cristão, ele fica sozinho, ele fica sem saída. Quando a Belinha nasceu, foi esse momento. Eu só tinha a Karina, a Karina só tinha mim. Tinha momento que eu achava que eu estava sozinho. Tinha momento que eu me desesperava. À espera de um amigo, né? E não vinha esse amigo. A Belinha veio na época dessa doença terrível, né? Que foi a Covid. E muita gente se afastou por medo, né, de talvez passar alguma coisa para ela, passar alguma coisa para a gente. Porém, outros se afastaram por indiferença. É aquele caso de você achar que aquela pessoa é seu amigo, porém, só você que acha que ele é seu amigo, ele não te considera como amigo. Porém, chegou um momento que eu vi que estava tudo dando certo. E eu falei: como que pode? Eu não tenho ninguém por perto e as coisas darem certo. As finanças, Karina não fez nenhum exame no hospital público. Karina, o barco dela foi em hospital particular
todos esses anos. Então eu pensava, Senhor, como pode? Ela falava comigo, poxa, Senhor, eu tenho medo de ir para o hospital. Eu falava, como que vai ser então? Como que vai ser então? Porém, quando eu fiz as nossas finanças, lá quando que a gente tinha gastado, eu vi que o amigo Jesus estava ali. Surgiu dinheiro de não sei de onde. Aí surgiu. Então, quando perguntarem para você quem é o seu Deus, responda para ele: Jesus é o meu amigo. Aquele que, quando eu estou só, ele aparece. Quando tem gente por perto, ele fica distante. Porém, quando estamos sozinhos, ele chega, nos surpreende. Quando perguntarem quem é o seu Deus, quem é Jesus, você diz que ele é a sua luz. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Lá em Marcos 9, no versículo 1, versículo 19, temos a passagem de Paulo indo a caminho de Damasco. E sabemos quem Paulo era, né? Paulo era um perseguidor de cristãos. Paulo, a Bíblia vai dizer que ele arrastava as pessoas pelas ruas. Quem estava com ele, né? As pessoas arrastavam os cristãos pela rua. E Paulo via aquilo tudo. Paulo pediu carta para ir para Damasco para perseguir esses cristãos e levar a Jerusalém. Paulo, ele indo a Damasco, ele se surpreendeu com uma luz. Ele se surpreendeu com Jesus falando com ele. E aí Jesus perguntou: Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem é que está falando, né? Quem está falando comigo? E Jesus respondeu: esse é o Jesus a quem tu persegues. Então Jesus mandou ele ir até a cidade. Mandou um profeta ir até ele. Esse profeta amedrontado não queria ir até ele, porque sabia quem era Paulo, né? Como que eu vou ir à casa de alguém sendo cristão, alguém que persegue os cristãos? Mas o Senhor mandou, a gente tem que obedecer, né? Quando Ananias chega na casa onde Paulo estava, que ele ora ali pedindo para Paulo voltar a enxergar, porque Paulo tinha ficado cego. Então Paulo voltou a enxergar, e dali para frente ele começou a anunciar a palavra de Deus. Começou a anunciar quem é esse Jesus a quem os crentes pregam. Quem é esse Jesus que você prega? Será que sabemos quem é esse Jesus? Jesus é a nossa luz. Jesus é aquele que quando a gente conhece essa luz, entra nessa luz, as coisas velhas ficam para trás, né? E tudo se faz novo. Lá em Salmos 27 vai dizer: a palavra do Senhor nos diz que se andarmos nesta luz, não precisamos temer a nada. O medo já não faz parte da nossa vida. O que temos medo, né? Será que confiamos nesse Deus? A Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Lá fora nós vemos eles temerem tanto os Deus deles, né? Porém, será que os cristãos estão temendo o seu Deus? Será que os jovens têm noção de quem é esse Deus? De quem é esse Jesus a quem você tem falado? Vemos muitos jovens que se dizem cristãos, porém não conhecem o mínimo da palavra de Deus. Eu vejo jovens que se dizem cristãos no meu trabalho, que a gente faz perguntas simples e esse jovem não sabe responder. Que Deus é esse que você tem servido? É o Jesus que é a sua luz? É o Jesus que fez Paulo entender que aquele Deus a quem ele servia não era o Deus verdadeiro. O nosso Deus é Jesus. O Deus de Paulo era quem? Paulo não entendia quem era o Deus dele. Paulo só veio entender quando aquela luz veio até ele. Quando Jesus apareceu
apareceu para ele e ele entendeu quem é o meu Deus. Então, irmãos, o que devemos temer? Quem devemos temer? O Roberto uma vez me chamou para dar um estudo e eu falei um pouco sobre o temor ao Senhor, né? O que é o temor? O temor não é ter medo. O temor é um ato de respeito. Então, irmãos, vamos temer a esse Jesus. Não vamos brincar com a palavra de Deus. Temos vivido um tempo que as pessoas não têm reverência à palavra do Senhor. As pessoas não sabem quem é esse Deus a quem tem servido. Mas nós sabemos. Quando te perguntares quem é o seu Deus, quem é Jesus, você diz que ele é o caminho que você segue. Aleluia. Em João 14:6, é um versículo muito conhecido, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É comum a gente ouvir, né, de lá de fora dizer que é impossível seguir ao Senhor corretamente. É impossível fugir dos prazeres da vida. Porém, nós estamos aqui para mostrar o contrário. Como a Paula disse, essa geração vai ser a geração que vai abalar o mundo. Aleluia. Como tem jovens que não sabem quem é o seu Deus, eu vejo que a Assembleia de Deus do Gritador tem jovens fortes. Jovens que conhecem a palavra de Deus. Na escola dominical a gente via jovens fortes, jovens dedicados. Então, nós vamos mostrar o contrário, né? Nós vamos mostrar que sim, temos como andar em santidade. O que é andar em santidade? É fugir do pecado. A Bíblia diz que a gente deve resistir. A gente deve fugir. Se enfrentarmos nossas forças, não conseguiremos. Porém, Jesus é o caminho. Jesus é quem nos mostra a direção. Paulo vai dizer que viver é Cristo e morrer é ganho. Que palavra forte, né? Um homem que não conhecia a luz, que veio conhecer a luz, que era Jesus, veio dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que temos esse mesmo pensamento? Será que quando fomos indagados por alguns lá de fora, será que vamos dizer que se for preciso morreremos por ele? Será que se for preciso enfrentaremos a perseguição? Ou será que no primeiro momento nós vamos fugir? Que sejamos esses cristãos, né? Que seguem esse caminho que é Jesus. Aleluia. Quando te perguntarem quem é o seu Jesus, você diz que é a porta que me levará à vida eterna. Glória a Deus. Em Lucas, capítulo 13, versículo 24, vai dizer: confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Nós temos que falar que Deus é amor. Nós temos que falar que Deus é a luz, que Deus é o nosso amigo. Porém, nós temos que dizer que Ele é a porta estreita. Não podemos deixar de alertar os que estão lá fora e para os cristãos que estão andando de qualquer maneira aqui dentro, né? Que a porta é estreita. Se nós estivermos inchados nos pecados, não conseguiremos passar por ela. Como tem sido a sua vida? Em que porta você tem entrado? Muitos entram pela porta larga, né? A porta da facilidade, a porta dos prazeres. Porém, nós, cristãos, jovens cristãos, temos que passar por essa porta. Não vai ser fácil. Vai ter dificuldade, terão perseguições. Porém, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos fazer a diferença no meio desse povo incrédulo, desse povo que quer atualizar a Bíblia, desse povo que fala que todo caminho leva a Deus. Nós vamos mostrar que o único caminho é o Senhor Jesus. Aleluia. Quando te perguntarem quem é esse Jesus a quem tu serves,
você fala que Ele é o seu Salvador. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1, capítulo 15 ao 17, vai dizer assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua humanidade, para exemplos do que havia de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Ele morreu numa cruz por nós. Nós não podemos ver os jovens lá fora se perdendo e ficarmos indiferentes para essa situação, né? Existem pessoas com um coração tão bom lá fora, só que seguindo um caminho errado. O que temos feito por esses irmãos lá fora, né? O que temos feito por esses jovens lá fora? Temos procurado, temos trazido para a casa do Senhor. Tem um jovem que eu penso muito nele. Para todo evangelismo eu tenho na casa dele. Não vou dizer o nome, né? Mas é um jovem que eu tenho um carinho muito grande por ele. E quando eu vejo ele lá fora, me dá uma tristeza muito grande de saber que ele, com um coração tão grande, ele não tem conseguido estar na casa do Senhor. O que temos que fazer para trazer esses jovens para a casa do Senhor? Primeiramente, temos que buscar Ele na palavra. Temos que buscar ensinar esses jovens a palavra do Senhor. Dizer para ele o quanto Jesus o ama. O quanto Jesus, esse Jesus que prega, que é um Jesus carrasco, que é um Jesus que apenas tem o prazer de lançar o jovem ao inferno. Temos que mostrar para eles que isso é tudo mentira. Temos que mostrar para eles que a salvação está em Cristo Jesus e não a outro. Então, irmãos, que possamos servir a esse Jesus e não sermos apenas ouvintes dessa palavra, mas praticantes. Foi dito hoje na leitura que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Que sejamos fazer parte desses escolhidos, aqueles que vão morar com Jesus na eternidade. Que possamos, irmão, ser jovens fortes. A palavra de Deus diz que Ele nos chamou porque nós somos fortes, pelo nosso vigor. Que venhamos a sair pelas ruas anunciando esse Cristo a qual nós servimos. Que venhamos a anunciar nas ruas esse Deus verdadeiro, o único caminho, aquele que é a verdade e aquele que é a vida. Hoje na matriz, como eu disse, eu estava muito preocupado e que eu traria para os jovens e muito nervoso. E a primeira vez que eu venho trazer a palavra, quando o homem mandou mensagem para mim, a primeira resposta que veio na mente foi não, né? Porém, eu estava no horário de trabalho e não deu tempo de responder na hora. Então foi passando um tempo, eu cheguei em casa, fiquei um pouco mais tranquilo, falei, acho que eu vou aceitar. E a Karina, ela falou comigo, por que não, né? E hoje na matriz foi confirmado aquilo que Jesus teria para a minha vida, né? Eu estava com a minha filha no bebedouro, eu estava brincando, e do nada meu irmão para mim falou, aquilo que Jesus manda a gente fazer, a gente tem que fazer. Aleluia. E no momento, essa semana eu sempre vinha pedindo a Deus, eu falei, Senhor, se não for a sua vontade, eu vou mandar a resposta para um homem que eu não vou. E o Senhor tem falado muito ao meu coração, para mim estar buscando o Senhor, né? Para estar buscando, estar lendo a sua palavra. Como eu disse, a gente está vivendo uma geração um pouco complicada.
geração que faz muitas perguntas. Uma geração que, para muitos, é uma geração perdida. Porém, para mim, é a geração que realmente vai fazer algo diferente. E essa geração é nossa. Que possa começar pelo tentador, né? Tem muitos jovens aí fora que fizeram parte da minha infância e da minha adolescência, que estão perdidos aí fora. E, como eu disse, jovens que cantavam aqui na frente, louvavam o Senhor, adoravam Ele, e hoje estão perdidos. Então, jovens da desabitadora, né? Que possamos juntos de buscar esse jovem lá fora. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E peço que os irmãos orem comigo. Eu tenho enfrentado, não só a Joana, eu tenho enfrentado muita perseguição no meu trabalho. Algumas semanas atrás, foi de 7 horas até 6 horas da tarde, um jovem, ele martelando em cima de mim, e ele ia para o setor dele, ele voltava para o meu, e eu dizia: Senhor, por que está acontecendo isso, Senhor? Um jovem que é um amigo, e o Senhor fala comigo no meu coração: se você estender a mão e repreender, ele vai parar. E eu fiquei com medo. E na mesma hora eu lembrei da história de Abraão, quando Deus mandou ele sacrificar o filho dele. E chegou no momento de Abraão sacrificar o seu filho, Jesus falou: para. E quando Jesus mandou estender a mão e repreendê-lo, no mesmo momento veio no meu coração: não faça isso. E eu entendi que ele estava falando comigo. Se você fizesse isso, você envergonharia o seu irmão. Nós que somos cristãos, nós sabemos quando a gente repreende o que acontece com um jovem, com outra pessoa, né? E aquela pessoa é envergonhada. E eu vejo que a minha mansidão fez aquele jovem entender que ele estava errado. Eu cheguei em casa e nós começamos a conversar pelo telefone. E ele falou comigo: você me perdoa? No mesmo momento eu entendi, então, que a primeira coisa que devemos fazer é ter mansidão. Como eu disse, eu era uma pessoa muito como Pedro, né? Que queria resolver tudo na mesma hora. E tudo que acontecia eu queria pegar a espada. Porém, o Senhor, ele vai mudando a gente, né? O Senhor, ele vai fazendo em nossas vidas o que o homem não pode fazer. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.